Olá, hoje a TV Estadão recebe Deco, um conhecido de todo o Brasil, que jogou nos melhores times da Europa, parou de jogar o ano passado no Fluminense. Deco, obrigado por aceitar o convite da gente. Próspero também participa dessa entrevista. Deco, eu queria que você me contasse como é que é parar de jogar, novo, ainda em forma, como é que essa decisão acontece, amadurece na cabeça de um jogador. Só com um detalhe, né? Campeão de tudo, né? Disputou Copa do Mundo, Eurocopa, tem estátua no Porto, quer dizer, não é um jogador comum que está parando de jogar futebol, é um craque que está parando. Na verdade, eu acho que assim, é muito pessoal. Eu sempre falei, muitos amigos, até outro dia eu batendo papo com o Juninho já há um tempo atrás, a gente falando um pouco sobre... Porque quando você vai... Eu sempre tentei me programar para o final da carreira, né? E achava que seria uma coisa normal. Você fala, vocês programam e faz. Só que a gente não tem a noção. Então, quando vai chegando perto e tal... E a minha foi uma decisão minha. Eu tinha contrato, então, assim, tinha opções de jogar também nos Estados Unidos, tinha outras coisas, mas por opções de vida a gente também não queria sair do Brasil. Então, quando você toma a decisão, ela é muito mais dura do que alguém toma com você. Eu costumo dizer, ou você para ou alguém vai parar com você. Então, assim, é difícil, assim, porque eu acabei tendo que, por causa de lesão, não estava me sentindo como... O futebol começou a chegar um tempo em que o que eu mais amava começava a me fazer mal, que era tipo, eu queria fazer de um jeito... Eu queria jogar, queria estar bem, não conseguia. Então, foi aí que eu tomei a decisão. É duro, é difícil, os primeiros dias, você até depois se começar a entender, acordar, você não joga mais futebol, agora o que eu faço? Então você passa a ser, eu costumo dizer que você passa a ser funcionário a patrão. Então, você antes tinha uma profissão que era uma obrigação entre aspas, você tinha o seu trabalho, você ia lá no clube, treinava, fazia, jogava, era a tua profissão, você amava e tal. Depois um dia você tem que repensar tudo, tua rotina, tudo isso. Então, assim, mas acho que é o impacto inicial, mas depois você, com o tempo, você vai se adaptando, vai criando rotinas também do dia a dia, vai fazendo suas coisas, seus negócios e tudo vai se adaptando. Vai preenchendo o seu tempo também. O que mais você sente falta? O que eu mais sinto falta é quando eu, por exemplo, vou nos clubes, às vezes conheço todo mundo, então o dia a dia da nossa profissão é muito gostosa, assim, os roupeiros, os enfermeiros, aquela conversa o pós-treino, a concentração, esse ambiente que vive ali, que é único, que só quem está dentro sabe, né? Eu acho que é o que eu mais sinto falta. Não da rotina do dia a dia, mas eu acho que é isso que eu mais sinto falta. Deco, mas você não saiu totalmente do futebol, não, né? Você parou só dentro do campo, né? Eu parei, na verdade, eu já tive... Uma das coisas que sempre me pergunta, a questão do treinador, eu sempre falei que, acho que até pela minha vida privada, eu tive muito tempo ausente, né? Acho que tanto tempo fora, né? Você abdica muito dos filhos, meus filhos, o maior está com 14 anos, praticamente nunca pegou o pai um fim de semana para viajar, para fazer coisas que normais como a maioria dos pais, das famílias fazem. Então, assim, ser treinador é uma coisa que eu me via muito difícil de adaptar dentro da minha vida pessoal. Então, uma das coisas que eu não... Eu pus de parte nesse... Assim, quando eu pensava depois do futebol, era uma das coisas que eu não imaginava. Me convidaram para ser diretor executivo de clubes e isso também, mas é uma coisa que eu entro na mesma dinâmica que eu acabo de sair. Então, assim, uma das coisas que eu já tinha começado, já tinha pensado com o Luizão até, que era a questão de agenciamento de jogadores, achei que fazer um trabalho é uma coisa que eu gosto, me permite também viajar, me permite usar tudo aquilo que eu tenho de contatos, das pessoas que conheci, os lugares que eu passei, acho que isso é uma das coisas que... E estamos começando a fazer isso com o Luizão, e eu acho que é uma coisa que eu gosto, que me interessa, acho que dá para fazer muita coisa bacana, porque tem... passar tudo aquilo que eu já vivi, toda a experiência que eu senti, todas essas coisas que os jogadores passam, a dificuldade que eu sei como que é do dia a dia, então acho que é um pouco isso. Luizão, que o Deco se refere, é o ex-atacante do Corinthians, da seleção, do Palmeiras, enfim, que são parceiros nessa nova empreitada. Você traz alguma ideia nova da Europa nesse trabalho de agenciar jogadores em relação ao que fazem aqui no Brasil? Assim, não é questão de trazer nada novo, porque no final as pessoas confundem muito. Eu acho que
os jogadores têm muita ilusão de que o representante ou o agente vai fazer um milagre. Na verdade, o jogador ele faz por ele. Isso é a primeira coisa que muita gente, eu digo assim, se você fala para um jogador, não fica tranquilo que eu vou te pôr no Real Madrid, no Barcelona, isso é mentira, quem vai se pôr é ele próprio. Agora, lógico, você tem formas de ajudar que isso aconteça mais rápido, pelos contatos, fazendo, mostrando, trabalhando, nos momentos importantes, decisões importantes, de contratos, você está fazendo. Mas eu acho que assim, é muito mais você ter a experiência para poder passar em momentos de decisões do jogador. Porque, por exemplo, às vezes o cara está ansioso para renovar um contrato e você sabe que o clube está passando alguma dificuldade, você fala, calma, não é o momento. Às vezes o clube tem ofertas, mas você sabe que não é o ideal. Por exemplo, um jogador jovem de 18 anos para mim ir para a Ucrânia, por exemplo, é um crime, né? Tipo, hoje a gente no Brasil, infelizmente, está vendo muito jogador jovem indo direto para a Rússia, Ucrânia, que é um mercado que se abriu nos últimos tempos, que tem poder de compra. Mas às vezes tem muito jogador que não é para esse nível, né? Então, assim, tem jogador que é para jogar em Real Madrid, Barcelona, mas se você queima essa etapa, você depois, a dificuldade depois de chegar nesse nível, nesses 8, 10 maiores clubes do mundo é muito maior. São coisas que você já viu, já vi muita gente acontecendo. Então, assim, exemplos claros, né? Do Wagner Love, para mim, era dos jogadores que era para o nível de Real Madrid, de Barcelona, não conseguiu sair nunca da Rússia, porque é difícil, né? Foi cedo, foi novo. O próprio Elano também, né? Eu lembro que eu falava muito com o Elano sobre isso. Então, assim, você tentar ver o que há diferente, porque tem jogadores que não pode, tem jogadores que forem para a Rússia, tá ótimo, mas tem jogadores que não pode queimar essa etapa, tem que... Então, acho que é um pouco tudo, essa visão um pouco diferente, que eu já vi, já passei, já vi acontecendo com muitos jogadores, então acho que é um pouco isso. Deco, mudando um pouco de assunto, mas dentro dessa questão de jogador, de prestar atenção um pouco na carreira, de reivindicar seus direitos e tal, o que você acha desse movimento do bom senso? Você acha interessante, não é? Não é o momento ainda do bom senso aqui no Brasil? Eu acho que a iniciativa é muito boa, né? As pessoas, o próprio Paulo André, o Alex, o Juan, todos os jogadores que estão envolvidos, eu concordo, acho que tem muitas coisas que eles estão tão corretos. Eu acho que, infelizmente, no Brasil é muito difícil quebrar os processos como eles estão, né? As coisas estão instaladas de uma forma que, às vezes, acaba que quem vai contra, parece que você está querendo ir contra. Na verdade, o que eu sinto do bom senso, ninguém está querendo ir contra. O próprio nome diz, é um bom senso. Assim, tentar encontrar o equilíbrio das coisas. Acho que esse e que seja bom para todo mundo, né? Porque a gente tem um calendário realmente complicado. Os clubes pequenos, onde você tem jogadores... Porque as pessoas falam, jogador de futebol. Mas nós temos também... Quando olham para os jogadores dos times grandes, é fácil. Olha para os jogadores dos times pequenos que têm 3 meses de salário, que depois ficam desempregados. Os próprios clubes pequenos, como é que controlam isso durante o ano? Então, tem várias coisas aqui que têm que ser discutidas e as pessoas não... O futebol dá visibilidade o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o Fluminense, o Flamengo, né? Então, assim, as pessoas olham para o futebol como se o futebol fosse só os clubes grandes, né? Tem todo um processo por trás, tem todas umas coisas que... Mas eu acho que uma hora as coisas vão melhorando. Acho que tem muitas coisas que já melhoraram, tem muitas coisas que vão melhorar, porque é inevitável. Hoje o futebol brasileiro movimenta tanta coisa, movimenta tanto dinheiro, chegou num nível de importância tão grande que não dá para que as coisas não vão crescer, não vão evoluindo. Porque é uma ponta de um processo que tem que estar evoluindo também, né? Claro, natural. Acho que e um começo, né? Ô Deco, agora falando um pouco do seu tempo na Europa, você jogou no Porto, onde você foi eleito o melhor camisa 11. Queria que você contasse um pouco essa história pra gente, tem uma estátua sua. Jogou no Barcelona e jogou no Chelsea. São 3 times que a molecada hoje só tem camisa desses clubes, né? Como é que você conseguiu isso? Como é que você... E acrescentar o detalhe de 2 euros, né? 2 Eurocopas pela seleção de Portugal, 2 Copas do Mundo com a seleção de Portugal, quer dizer, não é para qualquer um, não. Na verdade, por isso que eu falo que, às vezes, muitos jogadores, a carreira, ela é muito... Que eu falo, você ter uma carreira de sucesso é muito difícil. Você ter momentos de sucesso, anos de sucesso, é simples, né? Então, você poder ter 2 anos, pô, o cara jogou 2 anos muito bem. Porque tudo, além de ser um degrau, assim, você tem que ter
sacrifício de fazer, você tem que voltar a fazer coisas que você fazia no passado. Quando você começou, você tem que relembrar, pô, por que eu estou fazendo isso agora de novo? Por que eu estou... Então, assim, eu quando saí do Brasil, eu comecei a carreira no Corinthians, na verdade, tinha 18 anos, quando subi profissional, fiz alguns jogos, depois acabei que o dono, na época não tinha contratos, né? Tinha lei do passe, então assim, tinha um pessoal que era dono do meu passe que tentou vender para o Corinthians não quis, porque achou muito, aí me emprestaram o Benfica me emprestou para um clube pequeno que era o Alverca, da segunda divisão. Depois acabei jogando esse ano, o Alverca subiu divisão, fui um dos melhores jogadores do campeonato. O Porto, através do Salgueiros, que era um clube pequeno, me contratou para ficar 6 meses e acabei indo para o Porto. Cheguei no Porto em 98, com um time que estava indo para o 5º campeonato seguido, foi histórico. Aí me firmei, depois acabei... Era uma geração mais velha, depois acabou vindo a outra. Então passei 7 anos no Porto, sempre com proposta de sair, mas eu sempre queria entrar na história do clube. Era um clube que eu aprendi a amar, aprendi a gostar e tinha uma relação muito forte com o clube. O Barcelona era o sonho de jogar, tanto que eu deixei muitas propostas. Na época tinha Chelsea, Bayern de Munique para poder jogar, mas eu queria jogar no Barcelona, até fui ganhando muito menos que eu poderia ir para outros clubes, porque meu sonho era jogar no Barcelona. A gente chega no Barcelona numa época que o Barcelona não ganhava há 7 anos, mais ou menos 6 ou 7 anos. Era um sonho seu de lá da Europa pequeno, já ou de pequeno? De pequeno aqui já? Quando eu via muito o Barcelona jogar, na época do Romário, do próprio Guardiola, do Stoichkov, do Lauder. Foi um time que eu tinha, esse 90, foi na época dos anos 90, eu tinha 12 anos, mais ou menos, 13. Então era uma época que eu já entendia de futebol. Pô, deve ser demais, né? Um dia quero jogar no Barcelona. E aí eu olhava e eu sonhava, né? Aí então, eu fui jogar no Barcelona. Aí quando um ano antes que o Barcelona queria me contratar, uma história muito engraçada que o presidente do Porto não deixou sair. E aí eu queria ir embora de todo jeito, porque a gente ia acabar de ganhar a Taça UEFA, eu já tinha 4 campeonatos no Porto, falei, presidente, aqui não tenho mais o que fazer. Aí ele falou para mim que se a gente ganhasse a Liga dos Campeões, eu podia ir para onde quisesse. E eu comecei a rir, porque nosso time era muito forte, mas ganhar a Liga dos Campeões era uma coisa, né? Com o Barcelona, com o Real Madrid, com o Chelsea. E na verdade a gente ganha, eu fui o melhor jogador da Europa nesse ano. E aí e o Chelsea queria me contratar e na verdade eu fui falar com ele, falei, presidente, eu sei que você vai me vender para o Chelsea, porque o Chelsea tem muito mais dinheiro para pagar nesse momento que o Barcelona. Aí ele virou para mim e falou, o que eu te falei? Aí eu falei, nem lembrava que ele tinha vendido. Não, ele falou, eu não falei que se fosse campeão você ia para onde você quisesse. Eu falei, mas... Manteve a... E aí, por isso que eu tenho uma relação muito especial com ele assim nisso. E aí foi o Barcelona, a gente chega, o Barcelona estava numa fase há mais ou menos 6 anos sem ganhar um título importante. E aí nessa época, junto com o Eto'o, com o Gaúcho, a gente realmente conseguiu pôr o Barcelona de volta no que é hoje, no que merece, né? Então, a gente ganhou campeonatos, 2 campeonatos, Liga dos Campeões, e voltou realmente a pôr o Barcelona no topo. Deco, a experiência de jogar para uma seleção que não é brasileira, disputar a Copa do Mundo, foi uma decisão difícil para você quando você sentiu a possibilidade de jogar? Na verdade, foi assim, me falam muito sobre isso, eu nunca tomei a decisão por não achar que eu podia jogar pela seleção brasileira, até porque pela minha história seria natural, claro, uma convocação, né, no futuro. Até porque quando eu tomei a decisão eu estava novo. Na verdade, Portugal para mim é um país que eu não consigo ver minha vida sem estar ligado a Portugal. Acho que toda a minha história depende de Portugal, né? É onde realmente minha vida profissional acontece, né? Foi em Portugal. E para mim era mais uma forma de gratidão por tudo que o país tinha feito. Então para mim era como eu me senti em casa, nunca tive. Era uma coisa até natural. É natural para mim, então assim, não era uma adesão, vou jogar porque eu quero jogar uma Copa do Mundo, vou jogar por causa disso, não, porque para mim era uma coisa normal. Em 2006 eu já estava no Barcelona, nós estávamos no auge. Se eu não jogasse pela seleção portuguesa, provavelmente poderia estar na seleção brasileira. Então assim, não foi por não jogar, era uma questão minha mesmo, muito pessoal. Mais ou menos está acontecendo com o Diego agora do Atlético, porque ele também se sente mais espanhol assim, do que um... Eu até falei outro dia com o Diego sobre isso, não sei o que. Eu acho que no meu caso não teve essa. Eu acho que a dificuldade dele é maior. Assim, primeiro que ele é centroavante. Optou por uma seleção que pode jogar contra o Brasil. A chance dele fazer um gol é grande. Uma Copa do Mundo dentro do Brasil. É muito complicado assim, essa adesão dele.
Mas no final das contas é o que eu falei para ele e é o que eu acredito. Acho que assim, as consequências das decisões que você toma, só você vai ter. Eu falei, no dia que você entrar em campo, que alguém te assobiar a 100 mil pessoas ou 80 mil pessoas te xingando, ninguém que tomou a decisão por você vai estar lá dentro com você, vai estar você. Sozinho. Então acho que a decisão você tem que tomar e carregar para você, e é melhor você se frustrar com a decisão que você tomou do que você pôr a culpa em alguém. Ele chegou a te consultar ou foi um bate-papo assim? Não, formal, bate-papo mesmo, né? até porque eu falei, isso é uma coisa muito pessoal, não dá para você influenciar. Óbvio que ele deve ter ouvido as pessoas, ouve a família, fala com esse, fala com aquele, mas no final das contas, assim, quem decide é ele, quem decide sou eu no meu caso e ele no caso dele. O Deco, e essa Copa do Mundo aqui no Brasil, como é que você já viu Portugal se preparar para uma Euro e agora está vendo o Brasil se preparar para uma Copa? Talvez exista alguma comparação, mas qual que é a sua opinião sobre essa organização toda, o Brasil, o futebol brasileiro recebendo uma Copa? Eu acho que, ao contrário, eu sou muito otimista nos benefícios que isso vai trazer. A gente talvez não consiga enxergar isso dessa forma, porque hoje, nesse momento, só se fala dos estádios, fala do atraso das obras, dos aeroportos, isso é assim. Mas eu acho que tem muita coisa boa, que talvez a gente não consiga enxergar ainda depois, né? Eu acho que o Brasil vai colher muitos benefícios com relação a isso. O que eu acho é que você poderia potencializar isso muito mais, né? Acho que um evento desse tamanho era uma oportunidade de você conseguir realmente falar assim, pô, é uma oportunidade única. Salto, né? É um salto diferente. Não sei se o Brasil vai conseguir dar esse salto a mais que essa oportunidade poderia traz para qualquer país do mundo. Mas eu acredito que vai ter benefício. Acho que sim, vai ter coisas boas. Vão ter coisas ruins como qualquer evento, como qualquer Copa do Mundo que organiza. Mas eu acho que a oportunidade de dar esse salto a mais, eu acho que talvez, não sei se o Brasil vai conseguir. Mas aí quando você fala salto a mais, é questão de infraestrutura, essas coisas. A questão até de própria credibilidade. Eu acho que isso, um evento desse envolve muita coisa. Né? O benefício dentro de campo, eu acho que a gente já tem, né? Só de ter esses estádios, você acha que não, aí, com certeza. Tudo, é por isso que eu falei, além dos estádios que vão ficar, além de tudo que vai ficar, né, com certeza, os clubes se beneficiam, depois o Campeonato Brasileiro, você jogar em estádios da qualidade que vão ficar. Os estádios todos tudo estão isso, sendo assim, as renovados. Pessoas vão se beneficiar, porque você ir no estádio confortável, acho que tudo tem muita coisa boa. Eu falo assim, que eu acho que talvez a oportunidade em termos de organização, em termos disso, podia servir para dar algo mais. Isso não sei se vão conseguir. Do ponto de vista técnico, bola rolando mesmo, por a gente ter um país de diferenças climáticas muito grande e tal, é difícil os europeus jogarem aqui, jogar em Manaus, jogar em Porto Alegre. Você acha que a gente vai ter uma Copa muito boa, assim, do lado do espetáculo, do bom jogo? Porque estão todos os campeões aqui, os grandes craques, só Ibrahimovic que não vem. Você acha que vai ser uma boa Copa? Eu acho que sim. Quanto à Copa, não tenho dúvida que vai ser fantástico. Até porque, primeiro que eu acho que o povo brasileiro sabe receber como ninguém. Acho que a gente tem essa característica única, né? Então, é um país que ama o futebol, vai estar os melhores jogadores do mundo. Eu acho que essa diferença de jogar num lugar, jogar no outro, isso acaba até meio que, na primeira fase, equivalendo às seleções, assim, tipo, beneficia talvez até as que não são tão fortes. Acho que, então, assim, eu acredito que vai ser uma Copa fantástica. Os craques que vêm para cá, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, se você fosse pender para algum deles, você colocava sua ficha aonde? Comprei porque eu falo, Messi é meu amigo, Cristiano é meu Todos amigo. são, né? Todos são. O Filipão é meu amigo. E se você estivesse jogando, talvez você fosse um desses também, né? Não, na verdade, assim, eu acho que é assim, acho que o Brasil, minha opinião, eu acho que o Brasil tem uma vantagem. Porque uma coisa é um país favorito jogar uma Copa do Mundo em casa, né? Você pegar historicamente todos as grandes seleções quando jogaram em casa realmente ou foram campeãs ou chegaram na final. Então a história já diz que o Brasil tem essa vantagem. Eu senti isso até na Copa das Confederações. Acabei com amigos meus que foram ver o jogo, estavam da Espanha, foram fora. Que esse algo mais vai pender para o lado do Brasil. Faz a diferença. Faz a diferença, que outras seleções não vão ter.
Mas você tem seleções muito fortes, né? A Espanha vai vir forte. Não, acho que não serve de parâmetro a Copa das Confederações. Eu também acho que não. A Espanha não estava nenhum... Eu já joguei campeonatos desse nível que você acaba... não é que você não queira jogar, mas o teu nível de concentração é diferente. Você não está... Acho que a Espanha não vai estar como as pessoas... ganhamos da Espanha 3-0. O Brasil tem condições de ganhar de novo, mas não acredito que vai acontecer um jogo daquele. Se você pegar uma Espanha... com nível de concentração tão baixo como estava, sem empolgação, sem o comprometimento mesmo que tinha que ter. Acho que a Alemanha, a gente já sabe, vem forte. A Argentina depende muito, na minha opinião, se tiver uma defesa organizada, se conseguir organizar, defensivamente vai, porque do meio para frente é das melhores seleções, né? Que tem sobra. Portugal tem uma seleção organizada, depende muito do momento do Cristiano. Então, acho que tem 4, 5 seleções. O Brasil vai estar forte, óbvio que o Neymar é um dos jogadores principais, mas acho que o Brasil, essa seleção brasileira, se equivale muito pela força do conjunto. Acho que o Filipão conseguiu juntar ali um time. Não é uma seleção brilhante, mas é uma seleção eficaz, com jogadores de qualidade. Mas ela vale muito mais pelo que ela é como time, do que como coletivo, do que individualmente falando. O Deco, só da questão da Copa ainda dos grandes jogadores, você acredita que o jogador, ele fala assim, o Cristiano Ronaldo, o próprio Messi, fala, essa Copa é minha, eu quero ganhar, vai ser a minha Copa, como foram outras aí? Falar falar é fácil. Mas você como jogador... Não, na verdade, todo mundo quer, todos, óbvio que... Mas esses que estão bem acima... A questão é que, na verdade, todos os jogadores sabem o nível de responsabilidade que tem, né? Então, com certeza o Messi sabe, o Cristiano sabe, o Neymar sabe o que ele está levando por trás, qual a responsabilidade dele dentro de uma competição dessa. Então, claro que a motivação, provavelmente já estão pensando, inconscientemente já estão pensando na Copa desde o ano passado. Eu acho que, como também encerrando aqui, ele não falou um pouco do instituto dele. Eu vou perguntar isso. Ainda tem mais um tempo. Eu ia perguntar da fundação, né? É Deco 20? Em Indaiatuba. Conta um pouco pra gente desse seu trabalho. Sim, a gente já fez isso há 7 anos. Indaiatuba é a sua cidade. É a cidade onde eu cresci, onde está minha família. Na verdade, assim, a gente faz trabalho, a gente mudou um pouco agora alguns projetos, se readaptando às realidades, porque o Brasil é um pouco difícil você fazer projeto social, existe uma questão também das próprias leis de incentivos, você aprova, no outro ano você tem que fazer o mesmo processo, é complicado. Mas mesmo assim a gente faz um trabalho com as crianças, a gente dá toda assistência, são os bairros mais carentes, então a gente está já há 7 anos fazendo trabalho com aí quase 200 crianças, mais ou menos. E é um trabalho, eles passam um dia lá? Na verdade a gente tem várias atividades, tem teatro, dança, música, futebol, aulas de reforço escolar, depois tem computação, tem várias atividades lá. Tem atividades com a família, porque tem a gente um acordo com o SESI também, com o projeto da família. 200 crianças, mais ou menos? Mais ou menos. Que legal. Ô Deco, eu queria que você falasse agora do episódio que aconteceu ontem, né, anteontem, com o Tinga, esse episódio de racismo lá na Libertadores. O que você pensa disso? Como é que o brasileiro deve reagir a isso? Como é isso lá fora? Eu acho que é óbvio que quem sofre com isso, ou quem passa por uma situação dessa, é mais fácil perguntar para quem sofre, porque assim, você tem a visão de fora, é muito simples você falar, você não viveu, então você não sabe como é. Eu já vivi com jogadores dentro do campo, aconteceu com outros jogadores que eu estava. Na verdade, eu acho que você tem que ignorar, porque não adianta você... Óbvio que tem que se falar, isso está errado, tem que ser... Mas dentro do campo, acho que o jogador não tem que ignorar, porque não tem muito o que fazer. Porque, na verdade, não é quando você vê, se você vê, é um grupo pequeno, né? Que acaba... Então, assim, você não pode levar um grupo pequeno como se isso fosse uma coisa com todo mundo, né? Então, com todos os torcedores que estão no estádio, com o que os torcedores pensam. Então, assim, acho que é mais uma questão de querer afetar, de querer atingir emocionalmente quem está jogando, do que... agora que está errado, tá. Não sei como se punir isso, se é o clube, se é a federação, agora que isso não pode acontecer, não pode.
Esse episódio repercutiu muito aqui, a presidente falou, o presidente lá do Peru falou. Com certeza. Mas eu também penso um pouco isso, que é uma coisa para atrapalhar o jogador dentro de campo. Agora, óbvio mas que é claro que é condenável. É condenável, não pode acontecer. Eu vi também no seu Facebook você falando das manifestações que ocorreram. E aí você tem um texto lá, eu não sei se é seu, que você começa assim, enfim, um povo que se revolta. Isso foi no tempo. Não pelo aumento de ônibus, mas sim por um país que está crescendo para poucos. Eu queria falar um pouco disso, como é que você pensa esse Brasil, essas manifestações, que na minha visão tem hora que é correta, tem hora que passa do ponto. O problema de tudo é assim, eu acho que a gente defender causas, defender coisas importantes, isso é natural, nós temos que fazer. Se você não se revoltar com nada, não tem sentido, né? Então você aceita tudo e como se as coisas fossem as coisas mais normais do mundo. Acho que o Brasil melhorou em muitos aspectos, acho que tem coisas que nós ainda estamos anos-luz de melhorar, como talvez outros países. Então, assim, não é uma... agora, eu acho que as pessoas têm direito de se manifestar, de opinar, senão nós vivemos uma democracia, acho que todo mundo é livre de fazer. O problema é que as manifestações começaram a tomar um rumo que ninguém sabia direito o que estavam reivindicando, o que estavam fazendo. No começo até eu acho que teve uma força, teve um impacto. Teve uma voz, né? Teve uma voz, depois as coisas acabaram se diluindo um pouco, porque tudo no final das contas acaba se virando uma coisa política, então não é... Mas eu acredito que o real sentido das manifestações no começo, elas têm, para mim, foram importantes. Bom, opinião de Deco, que vive no Brasil, que viveu muito tempo na Europa. Deco, eu queria agradecer a sua presença, Próspere também. A gente chega ao fim aqui de mais uma entrevista na TV Estado. Obrigado.